Alvoreço em meu 19º estudo. Feminismo serve para quê? Para quem? Vamos começar pelo início, pela definição de feminismo. Segundo Daniela Brum, em seu livro Feminismo para quem, ano de 2020, podemos conceituar feminismo como um movimento social, político e filosófico, que tem como objetivo libertar e emancipar todas as mulheres. E ainda que ao ler a palavra liberdade, algumas mulheres possam pensar: ora, mas eu sou livre. É importante questionar de forma coletiva, ou seja, ampliando nossos pensamentos para aquelas que não têm as mesmas vivências que temos, a falsa ideia de liberdade que possuímos. A primeira vez que se tem notícia da palavra feminismo foi no texto de Charles Fourier, filósofo francês, no século XVIII. Entretanto, o movimento feminista, como o entendemos e conhecemos hoje, tem início no século XIX, com a movimentação organizada de mulheres que reivindicam direitos civis e políticos, até mesmo o direito ao voto, tendo seu expoente máximo literário com Simone de Beauvoir. Com o passar do tempo, o feminismo se expande e vai atrás de outras questões, como igualdade salarial, direito reprodutivo e combate à violência de gênero. Atualmente, junto ao conceito clássico de feminismo, surgiram alguns arquétipos comumente refutados e hostilizados pela sociedade moderna, mas que vez em outra estão em voga, visto a imposição de grupos políticos minoritários e intelectuais que se fazem perceber forçosamente. Termos como sororidade, objetificação, sexismo, empoderamento, micromachismo, mansplaining, manspreading, desconstrução, patriarcado, matriarcado, andropocentrismo, machismo, feminazi, misoginia. Tais termos, de fato, ao invés de ajudar o movimento, causam afastamento do senso comum. No feminismo, os avanços são claros e palpáveis. O direito de frequentar uma faculdade pelo Decreto Imperial 7.247 foi uma vitória no aspecto educacional, fazendo com que as mulheres tivessem, assim, em paridade de armas para discutir com qualquer um, em qualquer lugar, pois a educação transforma e liberta, e essa é, em qualquer perspectiva, a primeira decisão a ser tomada para equalizar uma disputa. Outros exemplos de vitórias pelo movimento alcançado foi a ação sufragista, iniciada no século XIX e coroada com o Decreto 21.076 de 1932. Consistia em uma luta para a participação política, ativa e passiva, assim concedendo-lhes direitos de votarem e de serem votadas. Essa fermentação, agitação política garantiu às mulheres a condição de participar das decisões políticas fundamentais. Hoje parece ser normal, mas não o era, e com certeza era necessário esse solavanco social e político para que os direitos fossem igualados. Os direitos trabalhistas observados no Decreto-Lei 5.452 de 1943, na vanguarda de seu tempo e há muito esperado, trouxeram às mulheres condições laborais que lhes permitiam rivalizar por um trabalho digno e por um salário condizente com seus afazeres. Nesse momento, são criados dispositivos legais que impedem e corrigem as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Os momentos aqui narrados foram lindos, heróicos e com grande valor ético-moral, igualitário. Até este momento, o feminismo e toda a sua força foram utilizados para o bem comum e para o acesso a direitos. Em nenhum momento é possível pensar que os homens deram esses direitos. Não. Houve justa pressão. Direitos foram reivindicados e meritoriamente alcançados. Se você, hoje, estuda em uma faculdade pública, mulheres honradas no passado lutaram para isso acontecer. Se você, hoje, pode se candidatar, votar e ser votada, é porque houve uma mulher no passado forte o suficiente para enfrentar o sistema e fazer acontecer. O feminismo, até este momento, serviu às mulheres, serviu à sociedade, serviu à nossa nação. Agora, vamos para o outro lado da história, o conceito, definição bem ofertado por Daniela Brum.
No início deste discurso, bem revela a premissa do feminismo, e aqui se presta. Entretanto, novos objetivos surgiram no escopo moderno, e que não querem igualar o conceito dos sexos, ao contrário, parecem querer subvertê-lo. Explico. Não se trata de igualar os salários. A questão é superar o salário dos homens. A questão é reduzir sua masculinidade. Isso não parece feminismo. Poderia ter qualquer outro nome, mas não feminismo. Pois a premissa básica é fazer com que meritoriamente todos tenham perspectivas iguais e paritárias. Vejamos o que diz Simone de Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo, no ano de 1949. O mundo sempre pertenceu aos machos. Nenhuma das razões que nos propuseram para explicá-lo nos pareceu suficiente. É revendo, à luz da filosofia existencial, os dados da pré-história e da etnografia, que podemos compreender como a hierarquia dos sexos se estabeleceu. Já verificamos que, quando duas categorias humanas se acham presentes, cada uma delas quer impor à outra sua soberania. Quando ambas estão em estado de sustentar a reivindicação, cria-se entre elas, seja na hostilidade, seja na amizade, sempre na tensão, uma relação de reciprocidade. Se uma das duas é privilegiada, ela domina a outra, e tudo faz para mantê-la na opressão. Compreende-se, pois, que o homem tenha tido vontade de dominar a mulher, mas que privilégio lhe permitiu satisfazer essa vontade? O estranho dessa situação é que nessa euforia por uma pretensa liberdade ou disputa de privilégios, o desejo atualmente é poder fazer do corpo o que quiser. Prostituir-se, vestir-se de maneira imprópria para certas ocasiões, chocar com cores e conceitos, fazer uso de substâncias químicas, músicas e falsa arte, que fariam Moisés perder os cabelos e achar que um bezerro de ouro é pouca coisa quando comparado às demonstrações profanas que presenciamos hoje. Ainda nesse sentido, a intenção de fazer e tudo abaixo do lema "meu corpo, minhas regras". O contrassenso é tão grande que existe dentro do feminismo a norma "vidas femininas importam", mas parece que de uma criança feminina dentro de um templo sagrado que é o útero não importa, porque em seu parco entendimento não é uma vida. No livro de Salmos 139, versículos 13 a 16, temos: "Pois você criou meu ser, mais íntimo. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque fui feito de forma espantosa e maravilhosa. Seus trabalhos são maravilhosos, eu sei muito bem disso. Minha estrutura não estava escondida de você quando fui feito no lugar secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Seus olhos viram meu corpo informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em seu livro, antes que um deles viesse a existir." No que tange a roupas e comportamento, tem-se em Deuteronômio 22, versículo 5: "Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus." Ou ainda, em 1 Timóteo 2, versículos 9 a 10: "Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus." E para coroar, em 1 Coríntios 11, versículos 11 a 12, nos é ensinado: "No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus." O interessante e maligno, ao mesmo tempo, é que as pessoas de pouco estudo e capacidade cognitiva querem estabelecer regras para toda uma sociedade e sob uma perspectiva enviesada, batida e mastigada por poucos, mas que sagazmente foi inveterado em nossas escolas e faculdades. Uma massa de homens e mulheres que cresceram ouvindo que tais incongruências são certas e que cresceram ao mesmo tempo afastados dos ensinamentos do Cordeiro. Desta feita, o que se apresenta a eles de forma unilateral parece correto, visto que pela maioria é aceito.
O começo já está errado, pois querem ser o ponto de partida. Eles querem ditar as regras e se esquecem que cada pessoa tem um imaginário diferente. Como isso pode dar certo? Nas palavras de Elisabeth Elliot, em seu livro Deixe-me Ser Mulher, ano de 2021, é afirmado: para entendermos o significado de feminilidade, temos que começar por Deus. Se, de fato, Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, certamente está no comando de todas as coisas, visíveis e invisíveis, estupendas e minúsculas, magníficas e triviais. Deus tem de estar no comando dos detalhes, se realmente está no comando do projeto como um todo. E, ainda nesta mesma pegada, Renata Gandolfo, em seu magnífico livro A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs, ano de 2021, assim propaga: ovelhas, estamos em guerra. Todos os dias. Temos uma batalha desta guerra para lutar, não importa com qual humor você acordou hoje, nem como está programada a sua agenda. E lotada. Você tem que se preparar para ir à guerra. Há uma guerra invisível aos nossos olhos, que a Bíblia nos adverte estar acontecendo ao nosso redor, nas regiões celestiais, e é para esta guerra que vamos nos preparar para sermos vencedoras em Cristo. Assim, a ideia que tem que ser fixada hoje é que o feminismo, em sua acepção real, foi e ainda é de grande valia para as mulheres e, consequentemente, para a sociedade. Mas a falta de entendimento cristão neste escopo está causando danos. Em honra ao grande arquiteto do universo. Faço um convite a você, meu irmão de letras, para que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Você interagindo nos ajuda a levar a mais pessoas o nosso conteúdo, fazendo com que a nossa comunidade cresça cada vez mais.